Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de matemática. Então, vamos seguir com o conteúdo, lembrando que os livros já estão corrigidos lá no colégio, ok? Joinha? Então, na aula passada nós falamos sobre a multiplicação. Inclusive aprendemos o sinalzinho de multiplicar. Nós já vimos 3 operações. Adição, sinalzinho de mais. Significa juntar, não é? Somar. Nós vimos a subtração, que é o sinalzinho de menos, onde a gente tem que tirar, diminuir. Certinho? Joinha? Nós vimos a multiplicação na aula passada, que nós temos que multiplicar. Quantas vezes aquele número aparece? Quantas vezes nós temos uma determinada quantidade, não é? Então, nós aprendemos a noção de multiplicação. Vamos dar uma pincelada novamente nesse conteúdo, ok? Joinha? Então, pensa comigo. Se eu tenho 2 balas, certo? E eu ganhei mais 2 balas. Então, eu tenho 4 balas, ok? Então, 2 vezes o número 2, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Quantas vezes eu tenho o número 2? 2 vezes. Então, 2 vezes o número 2, 1, 2, 3, 4. Então, 2 vezes o número 2, 4. Eu posso falar também que eu dobro. Quando eu falo dobro, eu dobro. Então, eu tenho 2 vezes dobro, eu dobro. Se eu dobro, eu tenho 2 vezes dobro, 2 vezes dobro, 2 vezes dobro, 2 vezes. Pois é, tenho certeza que vocês aprenderam. Senão, a tia vai repetir tudo de novo. Dobro, isso aí, 2 vezes. Então, nós temos agora a noção de multiplicação. E a tia, como é... A tia não aguenta guardar segredo. A tia acabou contando pra vocês como é o sinal de multiplicar. Ele é igual a um xizinho, certo? É o sinalzinho de multiplicar. Nós aprendemos o sinal de mais, o sinal de menos e o sinal de vezes. O sinal de vezes, ele parece o sinal de mais, não é? Pum, deitou, fiz um X. Ficou vezes. Porque é quantas vezes eu vou repetir um número, certinho? Joinha? E agora nós vamos aprender o nosso último sinalzinho, que completa as nossas 4 operações. Adição, subtração, multiplicação e hoje nós iremos aprender divisão. Isso mesmo, vamos aprender divisão. Quanto para cada um? Quando eu falo em dividir, eu falo em repartir algo, certo? Joinha? Então, por exemplo, essa daqui é a Mariazinha. Oi, Mariazinha. Então, vamos supor que a tia tem 4 balas. Então, eu resolvi chamar a Joaninha. Eu tenho a Mariazinha e a Joaninha, certo? E a tia tem 4 balas para dividir para as 2, certo? Então, eu tenho que dar a mesma quantidade para uma e a mesma quantidade para a outra, para ninguém ficar triste, certinho? Se eu tenho 4 balas, eu vou dar 2 balas para ela e 2 balas para ela, certo? Dividir. 2 para cada uma. Isso é divisão. É uma noção de divisão. É dividir, certo? Joinha? Vamos fazer a leitura da página 66. Veja como a vovó dividiu os chocolates que dará aos seus netos. Então, vamos contar quantos chocolates? Eu conto daí, você conta eu conto daqui, você conta daí. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 9 aí? Tenho certeza que sim. Então, tem 9 chocolates. Ela dividiu os chocolates para os seus 3 netos. Então, a vovó tem 3 netos. E ela tem um total de 9 chocolates. O que ela fez? O primeiro,
1, 2, 3, o segundo 2, 4, 6 e o terceiro 3, 6, 9. Ela colocou um para você, 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 um para você. E cada neto acabou ganhando 3 chocolates. Então, ela dividiu os 9 chocolates para os 3 netos, ficando 3 chocolates para cada um. Agora, agrupe as bolinhas abaixo em grupo de 3 elementos. Você tem um total de bolinhas aí no seu livro, na atividade. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vocês vão agrupar em 3 bolinhas, certinho? Então, grupinhos de 3. Eu formei 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos. 6 grupinhos de 3, certo? Vou mostrar para vocês. Então, eu dividi. Ficaram 3 bolinhas em cada grupinho. E isso é divisão. Nós temos os exercícios número 2, 3, da página 66. E nós temos o 4, 5 e o 5 da página 67. Nós vamos fazer esses exercícios. Mas antes, vamos prestar atenção novamente no que é dividir, certo? Vamos dar outro exemplo. Eu tenho... Espera aí. Tcharam! Vamos lá. 1 maçã, 2 maçãs, são mini maçãs. 3 maçãs, 4 maçãs, 5 maçãs, 6 maçãs. Então, eu quero dividir por 2. Tia, como você vai fazer isso? Vamos colocar aqui. 1 para você, 1 para você, 1 para você, 1 para você. Eu tô dividindo para 2 pessoas. 1 para você, 1 para você. Eu fiz uma divisão. Então, eu dividi por 2. Eu tinha 6 e eu dividi por 2, dando 1 para cada um. Certinho? Cada pessoa receberá quantas maçãs? 1, 2, 3. Certo? Então, cada pessoa receberá da tia Cris 3 maçãs. Isso é divisão. É dividir. Certinho? Joinha? No caso aqui, eu dividi para 2 pessoas. Eu poderia dividir para 3, para 4, para 5. Certinho? Joinha? A divisão nem sempre ela é exata. Nem sempre dá um número certinho para cada um. Por exemplo, eu tenho 4 balinhas, 4 maçãs, 4 maçãs. E eu quero dividir para 3 pessoas. Cada uma irá ficar com uma maçã, certo? E vai sobrar uma. Então, nem sempre a divisão ela é exata, ela é certinha. Pode acontecer de sobrar alguém, certo? Joinha? Então, vamos praticar com esses exercícios e na próxima aula de matemática a tia fará uma revisão falando sobre multiplicação e sobre divisão. E agora nós já sabemos as 4 operações, certinho? Quais são as 4 operações matemáticas? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Um beijo no coração de vocês. Não esqueçam de pegar os livros no colégio. Os cadernos ainda estão com a tia. A tia entregará na semana que vem. Um beijo no coração de vocês.